E bora para mais um vídeo, dessa vez um assunto quase polêmico, vamos dizer assim, e que eu adoro tratar a respeito, que é justamente a eficácia, eficiência, enfim, de anúncios estáticos. Porra, é um negócio que funciona realmente, não funciona, é jogar dinheiro no lixo. Tem muita gente que cultiva a ideia de, nossa senhora, estático não funciona, estático não funciona, estático não funciona. Se tu não sabe, estático é um anúncio que ele é parado, justamente, estático. Ou seja, ele é uma foto, geralmente. Tu pode ter um estático que é um carrossel, ou estático geralmente atrelado simplesmente a uma única fotinho, uma única figura, ali que não tem como tu deslizar pro lado. Geralmente é assim que a gente se refere, quando é esse tipo de anúncio, estático mesmo. E quando é carrossel, carrossel. Mas ele também tá dentro do estático, né, por causa que ele é uma imagem parada, não é um vídeo, né? E a questão é que muita gente taca o pau, desce o pau em anúncio estático. Meu Deus do céu. Em todas as operações que eu já participei, e coisas muito grandes assim, até desde gente que movimentava alguns milhares de reais por mês em tráfego, até operações que movimentavam milhões. E as pessoas sempre cismavam com estático. Porra, não dá pra fazer estático, Arthur. Esquece estático. Estático não funciona. Por causa que, pô, a gente já testou, a gente já, enfim, já fez isso, já fez aquilo tal, e não deu certo. Tal, tem que ser anúncio em vídeo, tem que ser anúncio em vídeo, tem que ser anúncio em vídeo, e edição dinâmica, e um monte de coisa, e barará, barará, barará. Beleza. Eu, particularmente, vou contra tudo isso. Eu sou um fã assíduo de anúncio estático. Assino embaixo total, assim, de anúncio estático. E se tu pra olhar os meus anúncios, muitas das vezes eu não coloco nem imagem, é só lettering. Por causa que eu também gosto muito de lettering. E não só pensando no gosto, mas como também na própria capacidade produtiva. É muito mais fácil tu produzir um estático do que tu produzir um vídeo. É muito mais simples tu ir ali, tu escrever uma frase numa folha em branco e botar pra rodar do que tu pegar e fazer um roteiro, passar pra uma pessoa gravar, voltar, tu analisar, aí depois tu passa pra um editor, se não teve ajuste, né? O mundo ideal, tá tudo certo. Aí passa pro editor de vídeo, aí vem certinho pra tua mão também, não precisa de ajuste de editor, e depois passa pro gestor de tráfego e depois tu vai subir, entendeu? Pô, cara, olha só o tempo, o estresse, a energia desprendida pra te conseguir fazer todo esse processo, pô, é muito maior. Em um estático tu consegue rapidamente, pô, instalou o dedo, basicamente o estático tá pronto. Claro, tem coisa que tu pode fazer mais bem elaborada, pegar ali, fazer um design XYZ, demorar um pouco mais, desprender, mas se tu quiser, eu quero uma parada pra ontem, pra rodar em 5 minutos, tu consegue fazer, entendeu? Vai ali, escreve uma folha em branco, ou pega uma imagem X no banco de imagens rapidamente, pau, joga ali, pum, tá pronto. Formato que for, enfim, tá rodando. E até por isso que também uma ideia muito interessante quando tu vai usar estático é tu pegar o estático para ele validar um ângulo de alguma coisa que tu quer falar. Quando eu falo ângulo, eu quero dizer alguma ótica. Pô, por exemplo, eu quero vender esse óculos. Eu posso vender ele falando da lente, da armação, entendeu? Posso lente, armação, tal. Tem vários ângulos, várias óticas para onde eu posso direcionar minha comunicação. Justamente quando eu falo de ângulo, imagina que a comunicação, grosseiramente, para te ter uma ideia bem clara assim na cabeça, mas pô, eu tô comunicando, a comunicação tá vindo em linha reta, grosseiramente. Se eu mudo o ângulo da comunicação, eu estou dizendo outras coisas. E aí, conforme eu digo outras coisas, eu estou atingindo outras pessoas. Tá entendendo? Basicamente. Gostos de outras pessoas, desejos de outras pessoas, enfim. E aí eu vou modelando, eu vou angulando essa minha comunicação para entender o que cola mais, grosseiramente. Então eu consigo validar com um anúncio estático os ângulos de vendas de produtos, de campanhas, da comunicação no geral, da narrativa que eu vou seguir, sabe? Eu consigo validar ele e aí, beleza. Pô, eu quero fazer um anúncio em vídeo. Beleza. Só que eu não tenho ideia, não tenho clareza do ângulo, o que mais vende, o que mais pega ali a pessoa, sabe? Caramba, aí tu vai fazer um roteiro, aí tu vai desprender energia, tu vai fazer todo esse processo que eu comentei, pra depois tu ver que funcionou ou que não funcionou. Tu desprendeu um baita de um tempo, tu teve o resultado que tu gostaria. E aí tu vai ter que mudar, vai fazer tudo de novo. Ou até mesmo, se tu vai fazer uma oferta a respeito de alguma coisa. Tu tem uma headline numa página, na primeira dobra, sabe? Tu quer validar algum tipo de conteúdo, tu quer, sei lá, tu quer validar qualquer coisa. Anúncio é muito bom pra isso, pra estar validando ângulos. Por causa que aí tu vai jogar as ideias e conforme a reação das pessoas, tu já vai saber, opa, elas têm mais ou menos interesse nisso, entendeu? Então, uma maneira rápida de estar testando ângulos é justamente através de estáticos também.
sabe? Que tu vai lá, tu faz rapidinho, pô, quero vender aqui, vendo o óculos tal, com armação XY. Beleza, vendo óculos tal, lente XY. Aí tu já vai entender, opa, lente converte mais, armação converte mais. Beleza, agora eu vou fazer um vídeo baseado nisso. Aí beleza, aí tu vai fazer teu esforço já mais direcionado, com maior propensão, já ter um resultado que tu gostaria, entendeu? Então é muito utilizado assim, estático, mas não só como validação de ângulo, como eu conheço operações que também jogam a maior parte do tráfego em cima de anúncio estático e converte muito bem. E já tive em operações que, pô, vídeo convertia muito bem. Beleza, vídeo convertia muito bem. Mas os anúncios que escalavam, os anúncios que seguravam a escala, que estavam ali rodando durante meses, 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 anúncio há mais de ano até rodando, na maior parte das vezes eram os anúncios estáticos. Entende? Eu, particularmente, quando eu rodo campanhas minhas ou até para pessoas que eu atendo com base em anúncios, eu já direciono pra pessoa, cara, vamos fazer estático, vamos fazer estático. Justamente porque tu tem a praticidade da produção no âmbito geral, que nem eu disse, a praticidade em relação à energia, em relação a tempo, sabe? Em relação a mais demandas de gente, mais ou menos demandas de gente nesse processo envolvida para te criar, sabe? Enfim, é muito mais prático. Já consegue botar para rodar para ontem. Aí, e também, considerando o custo disso, é muito mais barato, entendeu? Como eu disse, em relação a tempo, em relação a energia, em relação a mão de obra, sabe? E funciona muito bem. Funciona muito bem. Como eu disse, não só já participei, já criei diversos anúncios que escalaram bastante, que escalaram muito e ficaram ali perdurando, vendendo durante meses, estáticos. Como também, sazonalmente, eu estou sempre criando anúncio estático e estou sempre vendo e também analiso anúncios de outras pessoas e tem muita gente que só coloca anúncio estático praticamente, sabe? Porque, cara, por que o anúncio não vai funcionar? Muita gente tem isso. Claro, eu tenho várias óticas, vários pontos possíveis para estar criticando isso daí e tá vendendo uma outra saída. É muito comum. Isso daí é um discurso de marketing no geral. A gente olha para alguma coisa, fala que aquela coisa não funciona tão bem e que ela tem uma brecha XYZ. E aí, com base nisso, eu introduzo uma outra solução diferente daquela, adaptada para um determinado produto. E aí eu te ofereço. Entendeu? Grosseiramente se faz isso. Olha, esse óculos aqui, ele é maravilhoso, ele é muito boa. Ele é muito bom. Só que essa armação dele não é ideal. Por causa que essa armação aqui, ela solta uma resina, não sei o que vai contaminar tua pele. Sei lá. O ideal é que tu tenha uma armação XYZ barará. E essa armação XYZ tu encontra nos óculos ZY. Opa, beleza. E assim vai. Entendeu? Então, muita gente vai falar disso, que anúncio estático não funciona, justamente até para querer te vender como solução a criação de anúncios de vídeo, que é mais elaborado, que custa mais caro, para que a pessoa ali do outro lado consiga ganhar mais dinheiro vendendo esse tipo de serviço, entende? E tem propósitos diferentes. Não basta só tu pensar no anúncio e, pô, eu quero usar só estático, eu quero usar só vídeo. Não, não é essa questão de, pô, todos convertem muito. Se tu fizer bons anúncios no âmbito geral, se eu tiver critérios claros para te fazer bons anúncios, e eu até indico, se tu quiser dar uma analisada em critérios realmente claros, bem fundamentados, validados, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um produto que eu tenho que ele é um checklist, justamente para te conseguir validar os teus anúncios antes de gastar dinheiro em tráfego, sabe? E ter maior propensão de alcançar anúncios que realmente vão converter muito e que também, consequentemente, vão aguentar a escala, sabe? Como eu disse, e tendo pés bem firmados no chão, a ideia nunca vai ser de que, não ao menos vindo da minha boca, que tu vai criar anúncios e que todos os teus anúncios vão converter absurdamente, todos os anúncios vão escalar absurdamente. Não, é muito difícil tu fazer isso. É muito difícil tu encontrar anúncios realmente bons, que convertem muito fora da curva. Tu encontrar anúncios legais, que convertem assim numa média, um pouquinho melhor, pô, é corriqueiro pra mim, sabe? Normal. Porque eu já tenho clareza do que faz um anúncio converter bem, entendeu? E é isso justamente que eu jogo pra dentro do produto. E a questão é que se tu não tiver critérios claros para te embasar tuas decisões, em qualquer coisa, anúncio não é diferente. Dificilmente tu vai conseguir anúncios que convertem muito. Vai ser num teste de sorte, e quando isso acontecer, tu não vai conseguir avaliar por que aconteceu para te conseguir replicar isso e alcançar isso com mais frequência. Entende? Então, é bom que tu tenha clareza dos critérios. Por que um anúncio funciona mais? Por que um anúncio funciona menos? E numa questão assim, ó, geral, universal, vamos dizer assim.
Porque não adianta só pegar também ali um template de um cara que funcionou um anúncio, vou aplicar pra mim. Só que o cara aplicou num nicho X, o cara aplicou um tipo de campanha Y lá que ele tava fazendo, um público Z, público quente, público frio, sei lá, sabe? Muda, varia muito. Então tu tem que ter a base sólida em relação a isso. E não só um pontinho ali direcionado de um negócio que foi validado e eu vou testar de olhos fechados. Não, não é o ideal. Se tu quiser realmente alcançar anúncios que convertam fora da média. E isso frequentemente, não só no golpe de sorte. Entendeu? E, como eu disse, vai variar muito de campanha para campanha. Pô, se eu quero fazer um remarketing, de repente, sei lá, quero fazer uma campanha aqui para público frio, e aí eu gostaria de fazer um remarketing em cima. Só que aí, se tu parar pra pensar, o remarketing dentro da Meta Ads, por exemplo, tu só consegue fazer com base em 1000 ações, no geral, assim, grosseiramente. Pô, eu vou pegar ali por clique no anúncio. Só consigo pegar público a partir de 1000 cliques no anúncio. Ah, visitas no site, só a partir de 1000 visitas no site. Checkout, só a partir de 1000 visitas no checkout. E por aí vai. Então, pô, tu imagina, se eu quiser fazer um remarketing, eu tenho ali um custo por clique, sei lá, de R$ 1, 1,50. Às vezes 30 centavos, 50 centavos. E esses custos, eles variam muito. De, como eu disse, de operação para operação, de campanha para campanha, de público para público, entendeu? E beleza, imagina que tu tem ali um custo por clique de R$ 1. Vamos supor, pô, tu precisa de 1000 cliques, tu precisa de R$ 1000 para te começar a fazer remarketing em cima. Sendo que de repente, se tu pegar e fizer uma campanha de engajamento e botar só anúncio em vídeo e fizer remarketing em cima do TruePlay, o quanto que as pessoas assistiram daqueles vídeos, ali sabe que tu pode separar em 50%, 25%, 75%, 100% de quem assistiu teus vídeos e tu pode fazer remarketing em cima disso. Pô, quero fazer o remarketing em cima das pessoas que atingiram ali, que assistiram mais de 50% dos meus vídeos. E, geralmente tu consegue aí um TruePlay, se o teu conteúdo for legal, ali do teu anúncio em vídeo, eu consigo basicamente sempre um TruePlay entre 2 a 4 centavos, 0,02, 0,04 centavos, entendeu? Então, aí eu preciso de 1000 pessoas que assistiram 50%. Geralmente isso daí pra mim acaba gerando em torno de uns R$ 150. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Mas aí, pô, imagina, ao invés de gastar 1000, eu tô gastando 150 pila. E tô pegando gente que é quente. Eu já aqueci aquelas pessoas, elas já consumiram conteúdo meu, já viram que eu manjo da coisa, grosseiramente, vamos dizer assim. Conteúdo, enfim, o viés que seja aquele anúncio. Tudo é conteúdo, né? Mas não vou abrir esse portal. E aí, beleza. Aí tu faz um remarketing em cima dessas pessoas. Acaba sendo muito mais barato. Muito mais barato. E tu já tá trabalhando com pessoas previamente aquecidas. Então, aí tem vieses diferentes. Pô, eu vou usar só estático, vou usar só vídeo. Cara, é jogo de cintura. Tu entender as campanhas também, tu entender o teu momento, no geral. Sabe? Mas o estático funciona muito bem. Se tu quiser fazer captação, pô, funciona pra cacete estático. Quer fazer oferta direta? Funciona pra caramba. Estático, pra tudo que é nível de consciência, funciona estático pra caramba. Funciona, sabe? E aí a gente entra no dilema ali, que aí as pessoas acabam se batendo pra caramba. Que é a questão do, pô, estático tem que ir um textão. Estático tem que ir um textinho, sabe? Cara, isso também dá o que falar, absurdamente, sabe? E tem muita gente que fala que, pô, anúncio tem que ser curto, tem que ser objetivo. Tem que ter só uma headline, basicamente, ali, duas, três palavras embaixo, acabou. E isso eu vejo em várias operações que eu entrei, que eu já participei, e todos, basicamente, só todos tiveram o mesmo choque quando olharam os estáticos que eu propunha. Muitas vezes eu faço um anúncio ele curto, que ele não tem quase nada escrito, às vezes eu faço um anúncio que ele tem bastante texto. E eu não tô falando de fazer uma carta também, né? Mas, basicamente, bastante texto. Real, assim. E sei lá, umas 5, 6 sentenças de texto, assim, frases. E as pessoas, caramba, devia ter só uma, e olha lá, é metade dessa frase, assim, sabe? E até tem muitos copywriters que falam a respeito disso. Gente de nome de anos e anos no mercado. Sei lá, tu vai pegar um Ogilvy, tu vai pegar ali um Claude Hopkins, sabe? E todas essas pessoas, elas têm óticas diferentes para isso. Por exemplo, o Ogilvy, se tu olha os anúncios dele no geral, são curtos. São bem objetivos. Uma headline zona, às vezes um textinho aqui embaixo pequenininho, blá. Tchau, valeu, obrigado. Se tu vai olhar o Claude Hopkins, às vezes ele é mais flexível. Às vezes ele tem um textão, às vezes ele tem um textinho. E o Claude Hopkins, por exemplo, ele defende a ideia de que, caramba, se eu tenho um espaço para que eu consiga argumentar com aquela pessoa, quanto mais argumentos bem alinhados, maior a tendência da pessoa comprar a minha ideia. Então, vale um texto longo, vale um texto grande. Porque quanto mais argumentos, entendeu? Muita gente fala, pô, só coloca ali uma promessa e coloca uma quebra de objeção embaixo. Coloca uma promessa, sabe? Uma coisinha ou outra, pá, uma coisinha ou outra. Já o Claude Hopkins ele já pensa diferente. Por exemplo, posso pegar outras pessoas que também dão um joinha nessa ideia, são a favor disso. Eu sou uma delas. Mas gente famosa no mercado e tal. Que
Cara, é justamente isso. Eu tenho espaço. Por que que eu vou quebrar só uma objeção se eu posso quebrar quatro? Se eu posso quebrar cinco? Se eu, além de quebrar cinco objeções, eu ainda posso falar da minha garantia, eu ainda posso falar dos bônus, eu ainda posso falar de não sei o quê. E aí vem outras pessoas falando do tal da regra do um. Cara, só foca numa coisa. Centraliza, direciona, não fica abrindo muito as tuas ideias, sabe? Aí vem o paradoxo da escolha, de, pô, muitas coisas vão fazer a pessoa perder o foco, sabe? Por isso que a questão primordial, além de tu ter muito ou pouca coisa, é a base é tu ter qualquer informação, independente da quantidade, tu ter coesão, tu ter as ideias bem alinhadas. Tu ter jogo de cintura pra saber analisar, pô, isso daí realmente tá bom, isso daí não tá. Como eu disse, tu tem que ter critérios claros pra te fazer isso. Olha, o checklist tá aqui embaixo, se quiser dar uma olhadinha ali, sem compromisso, entendeu? Então, é isso. Tu precisa ter o jogo de cintura, tu precisa entender onde que eu posso colocar um pouquinho mais, onde que eu posso apertar um pouquinho menos. Porque tu imagina, o que que é anúncio, no final de contas? O que que é anunciar? Pô, o anúncio, ele ali, ele é uma pecinha de comunicação, ele é um fragmento da tua comunicação que vai pescar as pessoas. Imagina, eu gosto sempre de usar essa analogia, de pensar assim, que, pô, quando tu vai anunciar, imagina quando tá botando um anúncio lá no gerenciador, seja lá, no Google, Meta, enfim, tu tá indo pra avenida, pro centrão da tua cidade. Eu não sei se tu mora no interior isolado, Arthur, eu moro numa ilha, só tem eu e 3 Siri aqui, enfim. Mas, entendeu? Tu indo pro centro da tua cidade, e aí no centro da tua cidade tu vai ficar paradinho lá, bonitinho, vai botar uma roupinha legal, e vai pegar e ficar panfletando. Vai estar passando um fluxo gigantesco de gente e tu vai ficar panfletando pra aquelas pessoas, tentando panfletar, tentando entregar pra elas, tentando chamar a atenção delas pra que elas parem e vão contigo até algum outro lugar. Essa que é a ideia do anúncio. E esse que é o ponto do tráfego. Tráfego, fluxo, tem gente pra cacete passando. E aí tu vai tentar parar aquelas pessoas, de alguma maneira. Entendeu? Então, quando tu vai parar aquelas pessoas, tu imagina que se for, por exemplo, sabadão, 11 horas da manhã, as pessoas, 10 horas da manhã, as pessoas podem não estar com tanta pressa, podem estar de boa, porque não tem que trabalhar depois, barato, pode se alongar um pouquinho mais. Só que, de repente, se for segunda-feira, ali, meio-dia, cara, início da semana, todo mundo acelerado, correndo pra ir pro almoço, pô, tem que ser curto, tem que ser mais objetivo, entendeu? Essa questão do teu jogo de cintura. Tá, mas Arthur, seja mais claro, um pouco mais ainda, tu tá no lançamento. Pô, tu tá na antecipação, ainda faltam 3 semanas pra te começar o teu lançamento. Tu tá captando ali, antecipando, barará. E aí, quer dizer, o lançamento já começou, né? Já começou na antecipação, barará, mas pra te abrir o carrinho do lançamento, vamos dizer assim. Pô, faltam 3 semanas. Tu pode conversar um pouco mais, até em e-mails, no âmbito geral da comunicação, não só olhando para anúncio. Sabe? Tu pode ser um pouco mais denso, parar, beleza. Só que aí, de repente, pô, tu tá no último dia de carrinho. Tu vai ficar mandando textão pro cara? Tu vai fazer um anúncio com um trabuco gigantesco? Não, por si só, já tem uma urgência fortíssima em cima. Já tem uma escassez gigantesca de quantidade disponível, de tempo, sabe, livre para acontecer aquela ação pro cara. Então, pô, é jogo de cintura. Pra te saber, agora eu posso conversar mais, agora eu posso conversar menos. Tu tá em casa, pô, tu tá atrasado pro compromisso. Se tu for falar com o teu namorado, com a tua esposa, com a tua mãe, com o teu cachorro, cara, tô indo lá, tchau, valeu. Abre a porta, vai embora. De repente, se não, tu não tá atrasado pra nada, tu tem mais tempo, tu conversa com mais calma, tu explica, tu conversa, pá. Tu vai ali ver como que a pessoa tá, enfim, sabe? E aí daqui a pouco tu sai, pro teu compromisso. São, sabe, essa questão do jogo de cintura, de eu entender o contexto atrelado à mensagem e não só em pensar na mensagem. Isso é um erro muito grande que as pessoas elas fazem, elas cometem no âmbito geral da comunicação, não só olhando para anúncio. Que a pessoa ela pega e, pô, se atrela simplesmente à mensagem. O que eu tenho que falar aqui para converter mais? O que eu tenho que não sei o que? Só que ela não pensa no contexto. Ela não pensa no contexto, que o contexto ele molda a mensagem fortemente, sabe? É o meu desejo, o que eu quero naquele momento, um contexto, e aí depois que sai a mensagem, sabe? Eu tô na padaria, eu quero pão, e o contexto é o quê? Como eu disse, é 6 horas da tarde, numa sexta-feira, é 2 horas da tarde, numa segunda, é 10 horas da manhã do sábado. Isso, sabe? A padaria tá cheia, a padaria tá vazia, isso vai fazer com que, sabe, tu molde. Se tu tá com mais tempo livre, a padaria tá vazia, tu, de repente tu se debruça ali no balcão pra conversar com a pessoa um pouquinho, sabe? Com o padeiro ali, com a moça ali que tá preparando os pães, ele tá cuidando, tal, com o cara ali que é responsável, enfim. Se tu tá atrasado pro teu trabalho, tá entupido de gente a padaria, todo mundo se batendo ali pra pegar pão, sabe? Tu não vai ficar parado conversando com o cara, tocando ideia, ele também nem vai parar pra falar contigo, porque ele tem que correr pra atender todo mundo. Então tu tem que ter consciência dessa questão de contexto. E não só querer, pô, quero copiar cegamente as coisas pra, sabe? Tudo funciona. Se tu fizer bem alinhadas as coisas,
tudo funciona. Estático, vídeo, GIF, carrossel, tudo funciona, mas vai variar muito do contexto. E como eu disse também, a usabilidade, aonde tu pode aplicar aquilo para facilitar a tua vida. Como também, uma das opções que eu disse é tu estar validando ângulos de oferta, de conteúdo, de outros anúncios que tu quer fazer em outros formatos que dão mais trabalho. Tu valida primeiro no estático, opa, teve um resultado bacana, vamos trazer agora pro vídeo, e por aí vai, entendeu? Então é basicamente isso, o meu de opinião a respeito de estáticos. Realmente funcionam. Usa aí, se tu vê que deu bom, que deu ruim, traz aí os comentários, ou até se tu já teve algumas experiências, quiser comentar aqui embaixo, trazer, vai ser bem interessante escutar. Valeu? Se tiver sugestão de vídeo também pro canal, super bem-vindo. Se gostou do conteúdo, curte, se inscreve no canal e compartilha quem tu acha que vai ser útil também. Fica aí pra mais e melhores vídeos cada vez mais. Valeu? Tchau, tchau.